que é a gripe suína? E qual a diferença em relação à gripe comum? A gripe suína, ela é, na verdade, uma doença nova, é uma síndrome gripal, mas causada também por uma influenza A, H1N1, mas ela possui, na verdade, material genético tanto da gripe, da influenza sazonal humana, quanto da aviária e quanto da suína. A diferença, na verdade, da influenza sazonal, que a gente chama que seria a gripe comum, né, é mais a questão genética mesmo, de variação, de mutação de RNA. Porque a sintomatologia é muito parecida entre as duas, né? Os sinais e sintomas não diferem, são praticamente iguais. Quais são os principais sintomas da doença e como fazer o diagnóstico? Então, os sinais e sintomas da síndrome gripal em geral, né? Começa com uma dor de garganta, não obrigatoriamente nessa ordem, mas é dor de garganta, é dor no corpo, que a gente chama de mialgia, febre, sempre tem que estar acompanhando pela febre, tosse, falta de ar, um mal-estar geral. Geralmente são esses os sintomas da chamada síndrome gripal. Assim, o diagnóstico geralmente é feito com a análise da secreção respiratória, né, através, a gente chama de SWAB, né, de narina ou de orofaringe, sendo mandado para alguns laboratórios credenciados para ser analisado essa secreção respiratória. Quais são as medidas mais indicadas para evitar o contágio? As medidas mais indicadas para você estar evitando o contágio são, em primeiro lugar, você está tentando conversar com as pessoas, mantendo uma distância geralmente de 1 metro. As pessoas que estiverem com sinais de resfriado ou mesmo de gripe, né, na hora de espirrar, procurar estar obstruindo para não ter essa saída da secreção, seja com um lenço de papel, né, ou seja com a mão ou o antebraço. Tá lavando constantemente as mãos com água e sabonete líquido. Tentar deixar, principalmente a residência, os locais de trabalho, com as janelas e a porta aberta para ter realmente uma circulação, para não estar deixando que o vírus permaneça naquele local. As pessoas que estiverem com um sintoma gripal, de uma certa forma, procurar usar talheres e utensílios só para aquela pessoa mesmo, né? E se tiver algum caso nessa situação da nova gripe, que a pessoa esteja em isolamento domiciliar, que são os 7 dias para adulto e de 10 a 14 dias para criança, que ela seja mantida num quarto à parte, quem for entrar em contato, que use a máscara de proteção. Por que o vírus afeta mais as gestantes? Tá. Antes, só lembrando a respeito do álcool gel, que eu esqueci de comentar, e é algo que as pessoas se preocupam bastante, né? O álcool gel, quando ele é utilizado, em 30 segundos ele praticamente inativa realmente o vírus, mas ele é indicado mas para você estar fazendo a higienização de superfícies ou em casos que você não tem disponível a água e sabonete para estar fazendo a higienização das mãos, tá? Por que as gestantes? Na verdade, as gestantes já na influenza sazonal, na gripe comum, elas entram como grupo de risco junto com outros grupos, né? Mas assim, ainda a fisiopatologia, ou seja, a evolução do vírus, como ele afeta, né, anatomicamente, vamos colocar assim, ainda está sendo estudado. Mas as gestantes, eles acreditam que principalmente pelo fato dela ter uma diminuição da capacidade pulmonar por compressão mecânica do próprio abdômen, né, pelo crescimento, que talvez isso fosse um dos fatores que ajudasse. Tanto é que os estudos colocam que é mais preocupante até são as gestantes no terceiro trimestre da gestação, no final mesmo da gestação, tá? Mas assim, não se sabe exatamente o porquê delas estarem mais como grupo de risco. Esta é uma das teorias. E além das gestantes, quais são os outros grupos de risco? Então, acompanhando, né, o mesmo critério que a gente utiliza para a influenza, os outros grupos de risco são as pessoas acima de 60 anos de idade, as pessoas portadoras de doenças crônicas, cardiopatias, neuropatias, hipertensão, diabetes, endocrinopatias, né, as crianças menores de 2 anos de idade, os imunodeprimidos, que são aquelas pessoas que possuem uma certa imunodepressão, seja por doenças como o HIV ou por algum motivo que use alguma medicação, por um transplante, alguma coisa assim, e as gestantes. Qual a tendência de evolução da doença no Brasil?
Então, é difícil, né, da gente estar fazendo essa projeção, porque é um vírus novo, né, que é a primeira vez que a gente está tendo. O último relatório do Ministério da Saúde, que ele manda um relatório semanal, ele coloca que em números absolutos a gente teve uma queda de umas 2 semanas para cá, né? Por conta agora do aumento da temperatura, também a gente sabe que isso sempre ajuda. É um vírus novo que está aí. O que se sabe é que ele vai mutar, né? Como todo vírus da influenza. Tanto é que a vacina da gripe que a gente faz para os idosos, né, que é a influenza sazonal, todo ano ela é uma vacina diferente. Todo ano você tem que estar vacinando, por conta de acompanhar essa característica da influenza, que é a mutação genética mesmo, né? Assim, o que os infectologistas esperam que o ano que vem a gente vai ter novamente esse vírus circulando, e essas medidas que a gente está tomando esse ano, elas devem ser mantidas, né? Essa questão mais da higienização mesmo, porque o ano que vem provavelmente a gente vai ter. Então a tendência é que agora tenha um decréscimo por conta da gente estar saindo desse período de outono e de inverno, né? Mas provavelmente o ano que vem, quando chegarmos nessa estação, vamos ter novamente a questão da gripe, como é comum. E na Unimep, que medidas foram tomadas para combater a doença? Na Unimep foi criado, na verdade, um comitê, né, com alguns técnicos para estar dando alguns direcionamentos. As medidas que foram tomadas foram no sentido realmente de prevenção e de assistência se houvesse algum caso, que ainda não aconteceu. Mas assim, as salas de aula com as janelas sempre abertas, né, e as portas para manter essa ventilação, tentar ter sendo mantida uma distância entre os alunos dentro da sala de aula. Não deixar faltar de maneira nenhuma, a água geralmente não acaba, mas ter realmente sabonete líquido em todos os banheiros e papel toalha para os alunos estarem fazendo a higienização. O monitoramento, na verdade, se acontecer algum caso, tem uma equipe já de uma certa forma preparada para estar sendo avaliada essa situação. Foi dada orientação para todos os coordenadores de curso, professores, foi distribuído, na verdade, um material para os professores no sentido de observar os alunos na sala e dar as devidas orientações. Foi colocado todo um material a respeito da influenza no site da Unimep, né? Está disponível para quem quiser acessar. Eu acho que mais ou menos isso.